Deus. Boa noite, amados. Boa tarde, né? Amém. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Eu conheço Grace e pastor Saulo há anos, né? Louvado seja Deus. Eu estou com muita expectativa para essa tarde. Eu acho que eu vou dar uma pausa para os ministros de música, mas não vão muito longe não, porque a gente vai precisar de vocês, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Desde que eu fui convidada para esse momento, eu tenho grandes expectativas do que Deus vai fazer no nosso meio. Você crê nisso? Amém, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Zacarias, no capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, por favor. Zacarias, capítulo 12. Versículo 10. Aleluia. Diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém? Então, nós vemos Deus falando aqui que Ele iria derramar do seu espírito, do espírito de graça e de súplicas. Uma outra forma que a gente pode dizer é que o espírito de oração seria derramado sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém. Você faz parte da casa de Davi pela fé? Amém? Se você é filho de Abraão, pela fé, com certeza você também é da casa de Davi. Amém? Aleluia. E diga, e veja que o espírito da graça e de súplica seria derramado. E que espírito é esse? O espírito de Deus. Amém? O espírito de oração é o Espírito de Deus, até porque em Romanos 8, né, só vou citar agora, mas a gente vai abrir lá daqui a pouquinho, Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que nos ajuda na nossa oração, Ele nos ajuda na nossa fraqueza, e Deus nunca projetou para que nós tivéssemos uma vida de oração sem Ele. É até engraçado falar sobre isso, porque oração ou uma vida de oração, você já entende que é comunhão com Deus. Mas sabe, tem algumas pessoas que quando pensam nesse momento de oração que você oferece ao Senhor, nessa estilo de vida que você oferece de oração ao Senhor, as pessoas pensam que elas têm que fazer isso por elas mesmas. Mas nós temos uma ajuda que é a do Espírito Santo. Você entende? Olha o que diz lá em Isaías, vamos abrir lá, Isaías 56, eu sei que nós vamos ter mais uma sessão mais tarde, vai ser o mesmo pessoal ou pessoas diferentes, outro pessoal, ok, então depois vai ter que pegar o CD, ouvir o áudio disso, porque o que eu tenho no meu coração para esses dias que estaremos juntos é de construir, né, dando fundamentos e aprofundando nessa área, amém? Então, eu não vou repetir nenhuma ministração, então, a gente tem essa direção de fazer algo, né, esse momento de ensino e de mover com o Espírito Santo em oração. Então, se você não ficar para o outro momento, você depois pegue o áudio para que tudo seja completo, amém? Isaías capítulo 56, no versículo 7... Isaías, capítulo 56, versículo 7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei. Existe uma outra versão da Bíblia que diz: e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Nós sabemos, não é, que nós nos tornamos
a casa de Deus, o templo do Deus vivo. Amém, queridos? Então, Deus não estava falando de uma casa de paredes, não é? Ele não estava falando de um templo natural, mas ele estava visando essa realidade que um dia aconteceria, de eu e você sermos a casa dele, o templo dele, eu e você sermos esta casa de oração. Veja que o versículo diz: eu os levarei ao meu santo monte. Isso fala de intimidade. Você foi nascido, designado por Deus para ser uma casa de oração, para ter comunhão com o Senhor, para ter intimidade com o Senhor. E nessa intimidade, a Bíblia fala que ele festejaria com você. Ele na sua casa, ou na casa de oração dele, iria se alegrar conosco. Queridos, pessoas pensam que uma vida de oração, ou os momentos de oração que você dedica ao Senhor, são momentos fúnebres, são momentos entediantes. E sabe, se sua vida é meio entediante nessa área da oração, se você começa a orar e já começa a cochilar, né? Se você já começa a orar e já vem aquele desânimo, com certeza você não está fazendo da forma certa. Porque quando nós fazemos esse momento, ou temos esse momento de oração, queridos, nós vamos perceber que existe a ajuda do alto para a nossa vida. O Espírito Santo, o Espírito de oração, ele é derramado sobre nós. E sabe, você começa então a cooperar com Deus aqui na terra, porque Deus só pode fazer algo se o homem der lugar a ele. E nós, como corpo de Cristo, como corpo do Senhor aqui na terra, como boca de Deus aqui na terra, é através de mim, é através de você que a vontade de Deus vai ser estabelecida aqui. Amém? E nós vemos Jesus orando, falando a respeito da vontade do Pai, que está no céu, ser estabelecida na terra. Amém? Eu estava me preparando para esses dias aqui, e aquela sensação por dentro, que nós devemos mais do que nunca orarmos pela vontade de Deus ser estabelecida nessa terra. Amém? Talvez coisas estejam, não é? Você olha, coisas estejam acontecendo. Queridos, tem muita coisa acontecendo que não é vontade de Deus. E é nossa responsabilidade, não é, como cristãos, como representantes de um reino superior, como representantes do reino de Deus, fazer valer a vontade de Deus nessa terra, a vontade de Deus na vida do seu vizinho, a vontade de Deus na vida da sua família. E nós temos essa, vamos dizer assim, incumbência da parte de Deus. Amém? Ele diz: olha, eu vou levá-los ao meu santo monte, falando de intimidade. E os alegrarei na minha casa de oração. Ele diz: os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Sabe, Deus, ele está procurando intimidade, ele está procurando relacionamento, comunhão com você, a tal ponto, querido, que você tenha essa revelação de que as coisas que você oferece a Deus, elas serão aceitas por ele. Não porque você faz, não é, a coisa do seu jeito ou na força do seu braço, mas é porque ele aceita, porque é feito pelo Espírito. A única forma que Deus pode aceitar de nós algum sacrifício, querido, é pelo Espírito. Amém? Os dias de sacrifícios, não é, de bois ou sangue de animais já se passaram. Amém? Deus, ele não se agrada mais desse tipo de holocausto, desse tipo de sacrifício. O holocausto e o sacrifício que ele se agrada é a sua vida, o seu coração no altar, é a sua vida rendida a ele, em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor, você se alegrando no seu Deus, e você tendo, não é, essa sensação: puxa, que honra é Deus contar comigo para orar. Aleluia.
Sabe, o fato de nós sermos chamados para orar, e eu queria que você entendesse que Deus não ungiu apenas algumas pessoas para essa área da oração. Tem gente que olha pessoas que são profundas em oração e dizem, fulano de tal tem um chamado para orar. Sabe, esse chamado para orar faz parte, pertence a todo o corpo, amém? Você foi chamado para orar, você foi chamado por Deus para ser essa casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Agora entenda, não é um holocausto natural, não é um sacrifício natural, nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes do Altíssimo. Nós oferecemos serviços espirituais a Deus. Aleluia. Amém? Que é o que? Nos apresentarmos nessa torre de vigia, nos apresentarmos na torre de oração e fazer com que a parte que cabe a mim fazer, a parte que cabe a você fazer, você está lá fazendo, porque a parte de Deus, querido, Ele faz. Aleluia. Ele nos chama de casa de oração para todos os povos. Significa que nós não podemos nos ater apenas às pessoas que nós conhecemos, não é? Ao nosso marido, caso você seja casado, ao seu cônjuge, não é? Aos seus filhos. Vou orar pelo meu trabalho, vou orar pela minha igreja. Tudo isso é lícito, não me leve a mal. Mas quando a Bíblia nos chama de casa de oração para todos os povos, significa que Deus quer fazer valer a vontade dele através da sua vida, intercedendo por pessoas que talvez você não conheça. Amém. Se você nasceu de novo, querido, você é resultado, você é fruto da oração de alguém. Alguém gerou você no Espírito para que você recebesse da palavra de Deus. Alô? Amém? E nós precisamos nos apresentar diante do Senhor em oração. Para quê? Para que Ele nos use como casa de oração para todos os povos. Aleluia. Significa que eu vou sim orar pelo meu cônjuge, eu vou sim orar pelos meus filhos, eu vou sim orar, não é, pelos meus amigos, pela minha igreja, pela minha liderança, pelo meu pastor, mas vez ou outra, Deus vai me levantar para orar pelo meu inimigo. Aleluia. Deus vai, vez ou outra, Ele vai me levantar para sustentar aquele chefe no trabalho que vive falando mal de mim, que vive me atrapalhando, que vive, me perseguindo ali. Vez ou outra, o Senhor vai levantar você para ser um canal de bênção para esses que são os teus inimigos. Aleluia, amém? E eu acredito que o falar em outras línguas, não é? Dentro da nossa vida de oração, é justamente para a nossa mente não atrapalhar o plano de Deus. Porque se você soubesse que orando em outras línguas, você estaria abençoando quem te persegue, você ia querer reter. Amém? Mas Deus, Ele sabe como fazer as coisas. Amém, queridos? Então, nós somos chamados para ser uma casa de oração para todos os povos. Aqueles que você acha que é digno de receber Deus e de receber salvação, e aqueles também que são desprezíveis, aqueles que você acha que nunca deveriam ter uma oportunidade, que deveriam receber fogo do céu lá de cima. Você se lembra dos discípulos falando, Jesus, o Senhor quer que a gente ore, que a gente manda descer fogo do céu? E Jesus disse, não sabeis de que espírito sois? Aleluia. Então, quando nós desenvolvemos intimidade com o Senhor nesse monte santo, não é, nessa intimidade com Ele, quando nós nos alegramos na presença dEle, quando nós oferecemos sacrifícios, holocaustos ao Senhor e nos tornamos essa casa de oração, significa que quando o Senhor precisar de alguém para orar por alguém, essa pessoa sou eu, essa pessoa é você. Aleluia. Queridos, nós não podemos tratar a oração como apenas um departamento das senhoras da igreja.
Ah, não, é oração, deixa as senhorinhas aposentadas virem na terça à tarde para orar. E eu nem sei se é terça aqui, né? Amém? Oração é um assunto sério com Deus, amados. E não é uma coisa só para a mulher, não. Deus está chamando, Deus está levantando homens de oração. Homens que serão uma referência na palavra de Deus, que vão ser uma referência em orar, vão ser como Paulo, vão gerar de novo. Paulo disse, filhinhos, né, amados, por quem eu de novo sinto dores de parto. De novo. Significa que não era só uma oração que Paulo fazia e deixava de lado, mas ele acompanhava o crescimento daquele povo. Ele gerava o crescimento daquele povo no reino do Espírito em oração. E quando coisas saíam do eixo e que eles precisavam ser gerados de novo, porque existe o livre-arbítrio do homem envolvido, porque existem decisões que homens tomam e muitas vezes eles saem da vontade de Deus. Paulo disse, eu de novo sinto dores de parto. Aleluia. Eu creio piamente, queridos, que Deus está levantando uma geração, não só de mulheres de oração, mas uma geração de homens de oração, homens da palavra de Deus, aleluia, que não vão largar o osso até ver a promessa de Deus cumprida. Amém, que vão se desenvolver nessa área chamada oração, que vão se tornar um referencial. Então, oração não é para o grupinho de senhoras aposentadas da igreja. Toda a igreja deve participar. Amém, toda a igreja deve estar atenta a esse, não é, eu não nem digo assunto, né? A esse mandamento, se é que eu posso dizer, a essa convocação da parte de Deus. Querido, se existe um tempo que precisa-se de oração, nunca houve, tanto como agora. Aleluia. Deus está nos chamando para patamares maiores em oração. Amém, queridos? A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,18 que nós nós sim somos o templo de Deus, não é? 1 Coríntios 3,18. E em 2 Coríntios 5,18, lá diz que nós somos também, não é? Ministros da reconciliação. Nós reconciliamos o mundo e o homem perdido para com Deus. E como é que vamos fazer isso? Através da oração, querido. Amém? Lógico que vamos pregar. Sim, vamos testemunhar. Sim, você vai pregar para aquele teu tio, né? No dia de Natal, na reunião de família. Sim, você vai ter oportunidade de pregar a palavra para os teus amigos, para a tua família. E pode ser que nas reuniões familiares que vai começar a voltar a acontecer, sabe, pessoas não estejam tão abertas para ouvir a sua pregação. Elas podem até resistir à sua pregação, mas elas nunca poderão resistir à tua oração. Aleluia. Nós lidamos com coisas no reino do Espírito, querido, primeiro em oração. Amém? Aleluia. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, abra lá comigo. Provérbios capítulo 15. Glória a Deus. Provérbios 15, nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 29, os dois versículos. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite, é o seu prazer. Querido, Deus tem prazer na sua oração. Amém? Ele sente falta da tua voz orando a Ele. O Senhor tem alegria, Ele tem deleite, prazer na oração que você faz. Olha o que diz o versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Tem justo aqui nesse lugar, nessa noite?
Aleluia! Ele escutará a oração dos justos. Essa palavra escutará aqui no original do hebraico é escutar com inteligência. Ou seja, no momento que você começa a orar, queridos, é como se Deus parasse tudo e Ele estivesse ali totalmente atento a você. E Ele está ouvindo com inteligência, amém? Nós chamamos a atenção de Deus quando nós estamos orando, nos fazendo ser esta casa de oração. Olha o que diz Salmos capítulo 6, Salmos capítulo 6, versículo 9. Por favor, Salmos capítulo 6, versículo 9. Diz: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Amém? Aleluia. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: o Senhor receberá a minha oração. Veja como o salmista aqui, amados, é o Salmo de Davi. Veja como Davi é ousado em dizer: o Senhor já ouviu a minha súplica. Amém? Me lembra muito bem 1 João 5,14, que ele diz: esta é a confiança que temos, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele já nos deu. Aleluia, amém? Veja essa confiança que Davi tinha, ainda debaixo de uma aliança antiga, a velha aliança. Mas ele diz: o Senhor já ouviu a minha oração, Ele vai receber a minha súplica, Ele vai receber. Queridos, não existe nenhum momento em que você vai clamar a Deus e Ele não vai te ouvir. Aleluia. Na verdade, ele anseia, se é que eu posso dizer essa palavra, ansiar, não é? No sentido mais poético da palavra. O Senhor, ele anseia em ter comunhão contigo. Ele anseia em que você gaste do seu tempo com Ele. Amém? Você pode dizer: mas Sheila, eu sou muito ocupada, eu não tenho muito tempo. E sabe, queridos, nós não queremos colocar você dentro de uma caixinha e dizer: olha, você só pode ser considerado casa de oração se orar por 1 hora, se orar por 2 horas. Né? Assim, Jesus, ele disse: não podeis orar e vigiar comigo nem por 1 hora. Então 1 hora não está impressionando Deus, não. Amém? Mas o que eu quero que você entenda é que Deus, ele não quer que você tenha rituais de oração. Amém? Uma grande amiga minha, ministra do Evangelho, chamada Ila Nicolas, ela diz: oração não é o que você faz, oração é quem você é. A sua vida é uma oração a Deus. Aleluia. Então, nós não deveríamos desenvolver a mentalidade da oração ser só aquele momento no quarto quando eu oro antes de sair para a rua. Oração não é só aquele momento que eu oro antes de ir dormir. A sua vida é uma oração a Deus. Significa que quando você sai do quarto e vai para a rua, você ainda permanece em comunhão com o Senhor. Quando você está dirigindo o seu carro, lavando as louças, fazendo comida, abastecendo o carro, amém, queridos, tomando o seu banho, você está em constante relacionamento, comunhão com o Senhor. E o Senhor, Ele tem prazer na sua comunhão, Ele tem prazer no seu devocional, no seu relacionamento com Ele, e Ele vai começar a dividir segredos com você. Aleluia. Pessoas que oram são pessoas que recebem segredos da parte de Deus. Amém. Quando Deus quer fazer algo na terra, Deus, ele vai comunicar com aqueles que oram. Aqueles que oram são os primeiros a perceber de longe que alguma coisa está mudando. Aqueles que oram são os primeiros a perceber: ei, tem vindo aí, vem vindo uma onda aí, vem vindo um mover de Deus aí. Oh, aleluia. Amém? Olha só o que diz, eu queria que você abrisse a Bíblia em Isaías. Deixa eu te explicar esse versículo, eu acabei de falar dele. Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21, versículo 6. Aleluia. Isaías capítulo 21, versículo 6.
Diz assim: porque assim me disse o Senhor, vai, põe atalaias. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: vai, põe uma sentinela, e ele ou ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente de dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Amém? Então veja que o Senhor está dizendo: ei, vai e coloca um atalaia, coloca um sentinela, e este sentinela que diga o que está vendo. Então, queridos, nós fomos chamados por Deus para estarmos nessa torre de vigia, para sermos esses sentinelas, esses atalaias, amém? Essa palavra atalaia aqui no original do hebraico, ou a palavra sentinela, também dependendo da versão da sua Bíblia, significa um espião secreto. Amém? Deus nos posiciona no reino do Espírito em oração como espiões secretos. Aleluia. Eu não sei se você gosta de filme de ação, mas espiões, não é? Agentes secretos são pessoas que são altamente capacitadas. Elas recebem um treinamento altamente qualificado. E quando essas pessoas elas são já agentes secretos, é com as coisas mais confidenciais de um governo que pode ser contatada para ela. Ela é contactada para aquelas missões impossíveis, para aquelas coisas que é de segurança nacional. E elas muitas vezes embarcam até em missões que são secretas. E o objetivo desses agentes secretos é ir no território do inimigo e resgatar os reféns que ali se encontram. E quando aqueles que estão fazendo essas pessoas reféns, quando elas menos esperam, os agentes secretos já entraram na fortaleza, já tiraram aquela pessoa e já estão de volta no seu país. O que eu quero dizer com isso? Além de mostrar para você que eu gosto de muito filme de ação, e filme investigativo. Que Deus quer usar você como um agente secreto, como aquele que tem especialidade. Amém, querido? Como aquela pessoa que tem um treinamento alto, uma pessoa de alta confiança, que sabe lidar com assuntos de segurança nacional. Aleluia. Amém? E Deus pode confiar em você revelações, informações a respeito do plano dele sobre a terra. E você pode ir no território do inimigo e você resgatar de lá vidas preciosas. Aleluia. E quando o diabo menos esperar, você já está de volta, a vida já foi resgatada, aleluia, e a missão já foi um sucesso. Aleluia. Amém? Deus quer contar com você em oração com assuntos de segurança nacional. A pergunta é: você está preparado para Deus compartilhar coisas com você que Ele não vai compartilhar com homem ou mulher nenhuma? Você está pronto para receber informações dos céus, de pegar uma causa para orar e não largar esta causa até que a vontade de Deus seja feita sobre aquele assunto? Aleluia! Nós estamos vivendo tempos em que Deus vai levantar homens e mulheres com assuntos de segurança nacional, querido. Aleluia! Amém? Deus vai confiar a você autoridades, amém, lugares, cidades inteiras, oh, aleluia, comunidades inteiras, para quê? Para você gerar em oração a vontade de Deus para aquele lugar, a vontade de Deus para aquela autoridade, a vontade de Deus para aquela nação ou aquela cidade. Amém? Então ele diz: olha, esse sentinela, esse atalaia, ele que diga o que está vendo. E aqui, olha, o que ele fala, ele diz: ele que escute atentamente com grande cuidado.
Então, um atalaia, um agente secreto no reino do Espírito em oração, é aquela pessoa que, porque está orando, ela é sensível a todos os movimentos que acontecem de fora do muro. Nos tempos bíblicos, as cidades eram fortificadas, elas tinham muros e elas tinham esses sentinelas, esses atalaias que serviam de vigia para toda a cidade. Então, quando ele via movimentos bem longes, a uma longa distância, ele já avisava, ele falava, olha, tem um movimento estranho chegando perto de nós. Queridos, nós precisamos nos levantar como esses atalaias. Sabe por quê? Porque o diabo ultimamente tem, levado pessoas para o mundo, tem influenciado pessoas, desconectado pessoas do seu plano e do seu propósito dentro da igreja. Amém? Talvez essa não seja a realidade aqui. Mas eu percebi que Deus fez grandes coisas em 2020. Apesar de todos os desafios, todos os Golias que se levantaram, Deus se levantou fortemente. Amém? Pessoas tiveram milagres, testemunhos gloriosos de como foram livradas, como foram protegidas, guardadas, testemunhos poderosos. Mas eu, por outro lado, também percebo que o diabo usou ocasiões como esta que aconteceram em 2020, 2021, para desconectar pessoas da igreja, desconectar pessoas do plano que elas têm, do propósito que elas têm em Deus. Amém? E de quem é a culpa? Não é de Deus. Ah, não, Sheila, a culpa é dessa pessoa, porque deveria ter ficado firme, ela não deveria ter, ela tem que desenvolver um coração para obedecer mesmo. Não, querido, se alguém sai do nosso aprisco, a culpa é nossa. Significa que você e eu, como atalaia, não fizemos o nosso papel corretamente. Aleluia! É muito fácil, às vezes, culpar uma pessoa que sai da igreja, é rebelde. Ah, porque essa pessoa nunca esteve aqui. É muito fácil você colocar a culpa em alguém ou nela mesma. Mas deixa eu te dizer, Deus está nos levantando como esses agentes secretos. E você de longe vai perceber artimanhas do diabo contra os seus irmãos na igreja. E você vai paralisar as manobras, as estratégias do diabo antes mesmo delas acontecerem. Aleluia. Nós temos, queridos, o Espírito Santo dentro de nós. E se alguém se desconectou da comunhão com os irmãos, se alguém se desconectou do corpo de Cristo, ei, a culpa é minha. Amém? Que não estava na torre de vigia, que não percebia as artimanhas que o diabo estava fazendo com aquela pessoa, que deixou aquela pessoa ficar isolada e eu não fiz nada a respeito daquilo. Eu estava tão envolvida no meu eu, no meu isso, no meu aquilo, e o diabo atormentando a vida do meu irmão do meu lado. Sentávamos na igreja todo domingo, falávamos paz de Cristo todo domingo, mas eu não percebi, não fui sensível o suficiente para perceber que essa pessoa estava nas garras do diabo. De quem é a culpa? Minha. Aleluia. Nós temos uma responsabilidade, queridos. Nós estamos conectados ao corpo de Cristo. Amém? Quando a gente fala que você faz parte do corpo, né, que você está ligado ao corpo de Cristo, isso não é chavão de pregador, não. Isso é a sua realidade. Deus te conectou a este corpo para um propósito. Aleluia. E se pessoas que foram atraídas para cá não estão aqui mais, você tem que assumir a culpa. Eu não sei, não estava planejando falar isso, não. Aleluia. Amém. Ah, mas Sheila, a pessoa era rebelde. É o coração dela. Nunca se alinhou. Pode ser que sim. Mas onde é que você estava orando por ela? Aleluia.
Né? Qual é a nossa compaixão com aquela pessoa? Sabe, queridos, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, em experiência em orar, é que quando você começa a orar por alguém, mesmo que você não tolere, mesmo que você não vá muito com a cara daquela pessoa, mesmo que, sabe, aquela pessoa para você nem vai nem vem, no momento que você passa a orar por ela, você começa a vê-la como Deus vê. Você começa a amá-la como Deus ama. Você começa a desenvolver uma compaixão por aquela pessoa que antes não tinha. Para você, tanto faz, tanto fez se ela veio para a igreja ou não. Mas quando você passa a ser essa casa de oração, você vai se importar. Amém, amém. Aleluia. Talvez mais até do que o pastor. Você vai sentir falta dessa pessoa, ou daquelas pessoas, talvez até mais do que o pastor, porque ele está ocupado fazendo outras coisas. E Deus te chamou para um corpo, querido, para operar e funcionar juntamente aqui. Aleluia, existe graça da parte de Deus para a tua vida, conectado a esse corpo. Aleluia. Amém? Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios. Vamos lá, 1 Coríntios. Aleluia. Eu nem sei, Grace, quanto tempo eu tenho. Eu esqueci de marcar. Tenho meia hora? Meu Deus, que coisa boa. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Primeira Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Então, veja, amados, que cada homem nos considere como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Aleluia. Essa palavra ministros de Cristo aqui, a palavra ministros é escravo. Eram escravos, não é, que estavam acostumados a ficar lá embaixo, né, no cais do navio. Naquela época não havia, né, não tinha navios com essas potências, com todos esses motores engenhosos que existem hoje. Então era na força do braço que realmente os navios, né, navegavam. E essa palavra escravo aqui, né, denota justamente aqueles escravos que iam para o fundo do navio e lá eles só remavam. Amém? E era um navio tão grande que para orquestrar todos os escravos para fazerem a mesma coisa, havia um que tocava um tambor. Então, quando o tambor estava acelerado, os escravos sabiam, vamos acelerar também. Quando os tambores diminuíam o ritmo, os escravos sabiam, nós precisamos diminuir também o ritmo da nossa remada. Você entende? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Amém? Esse escravo que está ali para fazer o trabalho dele, que é um trabalho braçal, que é fazer força e esforço para que esse navio avance, que não tem direito e que não tem escolha ou vontade própria, mas de acordo com o som que ele ouve, é como ele trabalha. Amém? E tem gente que acha que ministro de Cristo é pop, né? Tem gente que acha que ministro de Cristo é glamour, mas a versão, a definição de ministro é escravo. Você não tem vontade própria, você não faz o que você quer, você não vai aonde você quer, você não fala o que você quer. Aleluia. Amém?
Eu estava uma vez vendo, né, uma conversa, o relato de uma conversa entre Norval Reis e Kathryn Kuhlman. Eles eram bem próximos. E Kathryn Kuhlman disse para ele: Norval, eu não posso ir ao shopping como toda mulher faz. E ele não entendeu aquilo. Ele disse: mas por que não, Kathryn? Toda mulher gosta de ir para o shopping, gosta de fazer compras. Ela disse: não, eu não posso ir, não, quando naquele dia eu tenho uma cruzada de cura e eu preciso levantar pessoas da cadeira de rodas. Entende, queridos? Nada errado você ir para o shopping. Que as mulheres digam amém. Amém. Aleluia. Amém. Nada errado você fazer o que gosta, você ter o seu passatempo. Amém? Mas existem momentos que aquilo que você gosta, o seu passatempo, vai ser secundário. Aleluia. Quando você percebe aquela inclinação que Deus está te chamando para orar, quando aquele espírito de oração e súplica vem sobre você, você tem que caçar um lugar para começar a orar à vontade de Deus. Aleluia. Para gerar a vida de alguém, para impedir o suicídio de alguém. Querido, que honra é Deus contar conosco para interferir nos assuntos do homem, nos assuntos da humanidade. Aleluia. Que honra é Deus nos considerar fiéis para nos dar questões de segurança nacional e nós sabemos lidar com essas coisas. Sabe, aquele atalaia que está lá, que está vendo coisas, eu disse, ele é o primeiro a ver coisas antes dos outros. E sabe, queridos, o fato de você que é um homem de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração, ver coisas com antecedência, não significa que você tem que sair falando para todo mundo. Aleluia. Por muitos anos, lideranças de igreja começaram a ter certos receios com grupos de oração na igreja. Por quê? Porque o propósito do grupo da igreja deixou de ser de gerar vidas, deixou de ser, sabe, prantear pelas almas, deixou de ser pegar causas de oração, causas impossíveis e transformá-las em possibilidades extraordinárias, porque esse grupo de oração perdeu o foco. E ao invés de orar e gerar vidas e almas no reino do Espírito, passaram agora a ser os juízes dos irmãos. Aleluia! E Deus está restaurando essa área nas igrejas. Aleluia! Um resultado disso é você ter uma conferência de oração. Amém. Aleluia, faz parte do coração de Deus, querido. É como nós podemos executar o plano dele aqui nesta terra. Amém. Deus, ele não quer que você se envolva com assuntos terrenos e com coisas secundárias. Ah, mas eu não gosto daquele irmão. Ah, aquela irmã que está vindo para o culto de oração. Eu vou parar de ir para o culto de oração por causa da irmã. Queridos, nós somos maiores do que isso. Nós somos melhores do que isso. Amém? Aqui mesmo, né, antes no versículo que eu estava lendo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: olha, sendo que daqui por diante a ninguém conheceis, segundo a carne. Mesmo que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, mas agora nós não o conhecemos mais segundo a carne. O que isso significa? Que eu e você, queridos, não podemos mais nos identificarmos segundo as nossas limitações humanas, segundo as nossas falhas e fracassos, mas no momento que nós nascemos de novo, nós precisamos nos identificar uns com os outros pelo Espírito. Porque se eu conheço você pelo Espírito, eu vou celebrar a bênção que você é para o corpo de Cristo. Eu vou ver o potencial que você é. Eu vou ver os dons de Deus operando na sua vida. Eu vou ver o chamado lindo e glorioso que Deus te chamou para ser nessa terra.
Mas se eu vou olhar e conhecer você segundo a carne, eu vou começar a ver todas as suas falhas, eu vou começar a ver todos os seus fracassos, eu vou começar a focar em tudo aquilo que naturalmente falando você fez, e nós não fomos chamados para andar segundo a carne, segundo a força do nosso braço. Nós fomos chamados para andar no Espírito. Aleluia. Então, quando eu conheço você pelo Espírito, eu não preciso saber do seu nome. Aleluia. Eu não preciso ter conhecido você antes. A coisa mais maravilhosa a respeito de oração é que não tem espaço geográfico. Não tem limite de tempo. Aleluia. Aleluia. No reino do Espírito somos um só. E estamos operando e colaborando para o plano de Deus nessa terra. Amém? De volta aqui para o versículo, o apóstolo Paulo diz, olha, que os homens nos considerem como escravos, ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra despenseiro significa casa de distribuição. Deus chama você uma casa de distribuição dos mistérios de Deus. Aleluia. Você tem noção que você carrega o Espírito Santo dentro de você? Você tem essa consciência? E se você carrega o Espírito Santo e ele conhece todas as profundezas de Deus, você carrega o mistério de Deus em você, você carrega a riqueza da glória de Deus em você. Aleluia, amém. Agora, esses mistérios de Deus, eles não foram escondidos de nós, eles foram escondidos para nós, amém, amados? A Bíblia fala, não é, que nós, quando estamos orando em outras línguas, nós estamos falando mistérios. Sendo que essa palavra mistérios no grego significa planos e propósitos. Aleluia! Quando nós entramos, né, com essa expressão vocal celestial, essa expressão que Deus te deu, que é o falar em outras línguas, nós estamos acessando o sobrenatural de Deus. Aleluia! Nós passamos do natural para agora começarmos a nos mover como aquele agente secreto, com aquela especialidade, com treinamento altamente qualificado. Aleluia! E nós podemos fazer coisas no reino do Espírito que vão promover o reino de Deus na terra. Aleluia. Você é uma casa de oração. Amém. Você pode dizer isso comigo? Eu sou uma casa de oração. Aleluia. Aleluia. E Sheila, como é que é isso? Como é que a gente começa? Simplesmente entrando em outras línguas. Aleluia. Se oferecendo como essa casa de oração. Se oferecendo em louvor, em sacrifício, em holocausto ao Senhor, que não são mais sangues de animais, não são mais animais queimados, mas é o seu coração no altar do Senhor. Aleluia. É a sua rendição diante dele e diante de tudo que Deus pode fazer. Amém, querido? Ele só pode fazer na terra aquilo que você e eu dermos lugar para ele fazer. Amém? Aleluia. 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 Eu acho que esse é um bom momento para a gente praticar. Amém? Aí mesmo no seu lugar, comece a ser essa casa de oração para o Senhor. Eu queria chamar os ministros aqui de música, o pessoal dos instrumentos. Vragaça, mananste, bolovra, gassache, peregafrasata. O que nós estamos fazendo? Sendo essa casa de distribuição. Aleluia, estamos distribuindo o plano, o propósito de Deus sobre essa terra. Aleluia. Mans tapa bedi felice ta maroso frogani felice
Mensora, mandavre, gesando, lofore, keshite, lebara, kesata. Ah, sando lovorushe, ketelebasata, labrakasata. Mensotore, kishifarabase, kisheketelebrakasata. Oh, branana, felici, kisatolovoro, koshata, labrakasata. E sundova mamashike telebarasa chorobora kosheke telebrakasata. Oh, branana friki sanovre kanste poreki sapala vesheke telebrakasata. Manta sifiri shiki telebroso socorroco chacarabrasasa. Porque o que fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. Porque ninguém o entende em espírito, ele fala planos e propósitos. O que estamos fazendo? Distribuindo o plano e o propósito de Deus sobre essa terra. Aleluia. Cuidando de assuntos de segurança nacional. Você não sabe por quem você está orando nesse momento. Talvez você esteja impedindo um suicídio. Você esteja alcançando, tirando alguém das garras do diabo, alguém das garras da opressão. Então se renda a esse espírito da graça, a esse espírito de oração. Mandorou chebrala, manstopore filisha parigali, abariali varigali orobo salabariando, aropa lavi, a alobreganso tobrecashi tele boregansa balivida. Oh, bragandali vanunchi cantolobrasata. Oh, nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, Ele vem e nos ajuda da nossa incapacidade de produzir resultados. Todos orando, todos orando, todos orando. Se você não fala em outras línguas, começa a falar em português mesmo. E fique livre e aberto para ser batizado no Espírito Santo. O Espírito quer falar através dos seus lábios. É só você abrir a boca e deixar Ele falar palavras que você não entende. Manderish, Dafriki Sontolomon Chacarabrasa Telebrisa. Oh, nós levantamos um clamor nesse lugar. Nós levantamos um clamor nesse lugar. Oh, a tua vontade sendo feita nessa casa, Pai. A tua vontade sendo feita nesta casa, neste lugar. A aramaçu dele vai checando louvor e que sabali varanda. A assu dele vriche que telebare falun soto de mananderi ando russa. Ando louvoruco chique na mali folora. Astou beli galando frida mãe do voa. Ei, godogo baba manasata la bacaia soto. Ansopore gira bando frida. Racantolo fushi que telebecata la basito. Asito, asia.
Subimos para um lugar bem alto, onde a tristeza não pode nos pegar. Nós subimos, onde o luto não pode nos atingir. Espírito de Deus dizendo: este lugar, esta casa foi afrontada pela morte, foi afrontada pelo espírito de morte. Mas eu ouço o Senhor dizendo: aquilo que houve afronta pela morte, ei, Deus está criando um caminho, um pavimento de ressurreição. Aleluia. Eu não sei o que isso quer dizer, mas eu vou dizer assim mesmo: a afronta da morte não prevalecerá. A afronta da morte será rebatida pelo poder da ressurreição. O poder da ressurreição que opera e que habita nesta casa. E este lugar será levantado e conhecido como lugar de cura, lugar de saúde divina. Ei, pessoas vão entrar nesse ambiente e cura vai fluir como se fosse das paredes. Deus está dizendo: a afronta da morte será combatida pelo poder da ressurreição. Eu não sei se você perdeu algum ente querido, eu não sei se você perdeu alguém da sua família, você que é membro dessa igreja, mas eu quero que você ouça a palavra do Senhor neste dia. Ele está dizendo: a afronta da morte será rebatida com o poder da ressurreição. Aleluia! Cura, saúde divina. Esta casa será conhecida como a casa de cura, casa de saúde, casa de restituição, casa de operação dos dons. Bravani cheguei da frara, astobole vinanda rabalaste bole galafregança dara. Oh, você pode se dar mais um pouquinho a esse espírito de oração. Enquanto você se dá para ser essa casa de oração, a unção de Deus fluindo em você, a unção de Deus caindo sobre você.